Nesse vídeo eu vou comentar e opinar sobre o filme do Homem-Aranha Um Novo Dia, com e sem spoilers. Primeiro eu vou começar falando sem spoilers e depois, quando eu for falar com spoilers, eu vou avisar. Além disso, também vou falar mais sobre o Hulk. Vou dar um destaque maior pra ele porque no meu último vídeo eu comentei como eu achava que seria a participação dele nesse filme. Agora sim, vem comigo. Eu queria começar essa análise sem spoilers falando de uma forma mais ampla do filme, e começando pelas partes boas. E bem, a direção do filme tá incrível, as cenas estão muito bonitas. Pra mim, esse é o filme do Homem-Aranha do Tom Holland com as melhores cenas, visualmente falando. E, na verdade, já adiantando, esse pra mim é o melhor filme do Tom Holland, pelo menos atuando como Homem-Aranha. Não que isso seja algo muito difícil, né, mas enfim. Outra coisa que me impressionou foram os personagens. Uma coisa que muita gente estava achando, inclusive eu, era que essa quantia toda de personagens fosse atrapalhar o filme, que talvez tivessem tramas demais e que não desse para desenvolver todas elas. Mas não, tudo ficou bem encaixado, tudo bem conectado. Não parece que nenhum personagem tá ali só por estar. E sobre a história, o enredo, eu gostei bastante. Eu achei bem interessante. O filme te deixa intrigado o tempo todo. Você quer muito saber o que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar, como tudo vai se resolver. E pra mim, o maior acerto desse filme é o peso dramático. Talvez eu fale mais sobre isso em outro vídeo, mas resumindo, nos dois primeiros filmes do Tom Holland eu não sentia isso. Nada parecia ter muito peso, nada parecia ter grandes consequências. E no terceiro filme, boa parte desse peso dramático nem vem do Homem-Aranha do Tom Holland, mas sim dos outros Homens-Aranha. Nesse aqui é diferente, você realmente se importa com ele, você sente o peso das decisões dele. E esse pra mim é o maior acerto desse filme. Porém, o filme não é perfeito. Ele tem os seus erros. Erros bem graves, inclusive. De novo, falando de forma mais geral, ele tem algumas incoerências que podem tirar um pouco da sua imersão. Sinceramente, pra mim isso não foi algo tão ruim. Mas, por exemplo, para as pessoas que foram comigo assistir, foi. Outra coisa é a participação dos personagens. Eu falei que a quantidade de personagens não atrapalha a história. Porém, uma coisa que dá pra contestar é a importância de alguns personagens para essa história. Principalmente se você tiver com muitas expectativas para certos personagens. Eu digo isso por experiência própria. Agora, o maior problema desse filme, pra mim, é a mensagem que ele quer passar. Durante o filme todo ele constrói uma ideia, desenvolve ela, para no final voltar atrás. Isso sinceramente me irritou. O filme ameaça seguir por um caminho, mas acaba indo por outro. Pessoalmente, isso foi algo que eu não gostei. E bem, o meu veredito para esse filme é que ele vale o ingresso. Se você ainda não assistiu o filme, vai lá ver. O filme é bom, é bem divertido, é bem legal, então eu acho que vale a pena. De 0 a 10 eu diria que esse filme é um nota 8. Como eu falei, pra mim é o melhor filme do Tom Holland até agora. Agora sim é a crítica com spoilers. Então se você ainda não viu o filme, eu acho melhor você sair do vídeo. Agora se você já viu o filme ou não liga para spoilers, pode continuar. E bem, seguindo a fórmula, eu vou falar primeiro dos pontos positivos. E bem, uma coisa que eu gostei muito logo de começo foi o amadurecimento do Peter. Uma coisa que eu tinha raiva nos filmes do Tom Holland era de que parecia que ele não amadurecia. Toda hora ele tinha que evoluir na mesma coisa. O primeiro e o segundo filme é basicamente a mesma lição de moral. Ele tendo que aceitar que ele tem responsabilidades. É muito chato. Não só o amadurecimento do personagem foi algo legal, como o amadurecimento do filme também, né? Não foi algo que eu reparei da primeira vez que eu vi, mas vendo a análise de outras pessoas eu percebi isso. O filme ele é mais pé no chão, ele não é tão galhofa, tão zoeiro, por assim dizer. Ele é um pouquinho mais sério. Claro, ele tem piadas ainda e tudo, mas ainda assim ele se leva mais a sério, por assim dizer. Isso porque você sente mais empatia pelo personagem, porque muita coisa pesada aconteceu com ele. Ele perdeu a tia, todo mundo esqueceu dele, ele tá tendo que viver uma nova vida, com novas responsabilidades. Então a história está mais séria, ela tinha que ser levada mais a séria. Pô, não tem como negar que é muito legal ver o Homem-Aranha tendo que lidar com coisas difíceis, não só da vida do super-herói, como da vida pessoal também. O dinheiro, as relações com as outras pessoas, é algo complicado. E ver ele passando por isso é algo legal, você sente empatia pelo personagem. É algo que tá na essência do personagem. Por isso que falam, né? Nossa, os fãs do Homem-Aranha gostam de ver o Homem-Aranha lascado, na merda, sem mãe, sem pai, sem tio, sem dinheiro, todo desgraçado. Pobre. Mas é verdade, a gente gosta porque a gente consegue se identificar. E, meu Deus, essa frase ficou bem triste, né, na verdade. E sobre a participação dos personagens?
Como eu comentei, eu tinha medo de que fosse ter muito personagem e eles fossem ficar meio soltos na história. Eu não achei que eles ficaram. Eu achei que eles ficaram bem colocados dentro do enredo, dentro da história. Por exemplo, aqui aparece o Lápide, aparece o Escorpião, aparece o... acho que o Boomerang é o nome do vilão, né? Não lembro agora. Mas eles têm aparições rápidas, né? Eles são meio que como uma referência, por assim dizer. O que é legal, é da hora, é bacana. Por exemplo, vamos lá. O Hulk lutou contra o Homem-Aranha porque ele estava sendo meio que controlado pela Jean Grey. E aí o Justiceiro estava ajudando o Homem-Aranha porque eles já se conheciam antes. E o Tentáculo, a organização, trabalha por controle de danos, que tem a ver com a Jean Grey. Então tá tudo conectado, tá tudo muito bem encaixado. Não ficou nada solto, sabe? E agora falando de uma coisa que me impressionou demais nesse filme foi a MJ. Eu paguei com a língua. Eu tinha certeza que a participação dela nesse filme ia ser muito ruim. Que ia estragar o filme, sendo sincero. Mas não, foi algo muito bom, foi algo muito legal, muito impactante. Por exemplo, a cena dela falando que não ama o Peter porque ela nem conhece ele é muito pesado, pega muito forte no personagem, na gente, porque mostra que as coisas do último filme tiveram consequências. E isso foi incrível, cara. A participação dela aqui foi muito boa, disparada a melhor dos filmes do Homem-Aranha. Agora, se a MJ nesse filme foi incrível, o Ned foi horrível. A MJ, como eu falei, dá peso para as consequências do último filme. Já o Ned faz o oposto, ele tira as consequências do último filme, né? Porque no final ele dá um toque de mão lá com o Peter e ele acaba lembrando dele de novo. E meu Deus do céu, o dia foi resolvido com o poder da amizade. Que coisa feia. Mas não é nem só por conta do final que eu acho que a participação dele nesse filme foi ruim. Durante o filme todo, ele não agrega em nada. Ele só solta umas piadinhas que não tem graça, cria um negócio que também não faz o menor sentido, que é aquele rastreador aranha. Além de não fazer sentido, não agrega na história. Esse sim é o personagem que ficou jogado na trama. Não entendi nada, ele só participou por participar e é isso aí. Inclusive, eu já puxo o gancho das incoerências desse filme, né? O filme, ele tem algumas incoerências. Por exemplo, como que o Peter tava com toda aquela tecnologia, sendo que ele é pobre, né? Não sei. Como eu falei, não foi algo que me incomodou tanto, mas para as pessoas que viram comigo, incomodaram elas. Então eu queria trazer isso também. Agora, um problema grande nesse filme, eu diria, é o vilão, ou a vilã, né? Não tem. O filme não tem um vilão. Ele tem um antagonista, né? Uma antagonista, que no caso é a Jean Grey. Só que, como eu falei, não é uma vilã. Ela é só alguém mal compreendida e tudo, né? Ela tava fazendo as coisas erradas, mas por conta de um motivo certo, por assim dizer, né? Ela só queria saber onde a irmã dela tava. Não é um vilão de verdade, né? Até agora, esse Tom Holland, né? Esse Tom Holland é fogo. Esse Homem-Aranha do Tom Holland não teve um vilão de verdade. O primeiro vilão dele, o Abutre, era alguém que não gostava do Tony Stark. O Mistério, a mesma coisa. No terceiro filme, era o vilão de outros Homens-Aranha. E nesse aqui, não tem vilão. É a Jean Grey, que não é uma vilã de verdade. Então, até agora, esse Homem-Aranha não teve um vilão de verdade. E eu queria muito ver um vilão de verdade desse Homem-Aranha. Talvez no próximo filme venha o Venom, o Lagarto, não sei, mas eu queria muito ver um vilão desse Homem-Aranha. Bem, que nem eu falei antes na análise sem spoilers, eu acho que o maior problema desse filme é justamente essa mudança de rumo, né? Durante o filme todo parece que eles estão tentando mostrar que não tem volta, o Peter não vai conseguir voltar a relação deles com a MJ, com o Ned, mas para no final eles largarem tudo pro Ned fazer o toque de mão e lembrar dele. E por que eu acho isso tão ruim? Primeiro que tira o impacto do último filme, né? Porque se o Ned lembrou, a MJ vai lembrar também. O que me faz acreditar que não só ele vai voltar a ser amigo do Ned, como ele também vai voltar a relação dele com a MJ. O que é ruim, é sem graça. Eu queria ver o Homem-Aranha conhecendo novos personagens, conhecendo um Harry, conhecendo uma Gwen, uma Mary Jane. Seria legal, mas parece que isso não vai acontecer. Parece que ele vai ficar sempre com o Ned e com a MJ. O que eu não gosto, eu acho ruim. Eu acho que seria legal, principalmente com o final do último filme do Homem-Aranha, né? Sem ser esse, mostrando que ele fosse seguir uma nova vida. Até o próprio nome do filme indica isso, que vai ser uma nova jornada, um novo começo. É Homem-Aranha, um novo dia. Mas no final dá a entender que não. Ele vai simplesmente voltar atrás e voltar ao que era antes. O que eu acho bem ruim, bem ruim. E agora sim, falando do Hulk, né?
Eu acho que pra quem vê os vídeos aqui do canal, viu que eu fiz um vídeo sobre o Hulk, né? O último vídeo que eu postei foi sobre o Hulk. E eu falei que ele ia ser derrotado por uma pistola, né? Era uma teoria que tinham criado de que o Justiceiro fosse derrotar o Hulk com uma pistola. Graças a Deus isso não aconteceu, porém a participação dele foi bem meia bomba. Eu achei meio nem fede nem cheira, algo que eu não esperava. Ou eu achei que ia ser bem decepcionante, ou eu achei que ia ser muito boa. Acabou que foi meio mais ou menos. Talvez isso se deve ao fato que eu não tava com muita expectativa pra esse Hulk, né? Eu acho que esse Hulk do CM muito decepcionante, um Hulk muito ruim. Então eu não esperava muito desse Hulk, né? Mas ainda assim eu queria que tivesse mais coisa dele nesse filme. Eu acho que a luta dele contra o Homem-Aranha foi muito curta. Tanto é que tá praticamente nos trailers a luta inteira. Então se você viu os trailers, praticamente você sabe da luta completa. Então assim, muito curta. Pelo menos na minha visão, criaram um hype muito grande pra essa luta, pra esse encontro. Pra não ser grandes coisas, né? Além de que a forma que é resolvida essa luta, bem ruim também, né? O Homem-Aranha fala, sou eu, o Peter, sei lá o que, e ele lembra. Sendo que, tipo, mano, o Hulk, além de ter esquecido por conta do feitiço do Doutor Estranho, nem conhecia o Homem-Aranha de verdade, né? Eu acho que eles nunca conversaram. Se viram foi na guerra lá contra o Thanos, mas foi de relance, assim. Então, eu achei muito sem sentido, eu achei meio fraco a forma de que foi resolvida. Além de que teve pouco tempo de tela, né? Ele foi lá pra ser manipulado pela Jean Grey, lutou contra o Homem-Aranha e depois o Banner foi pra um centro psiquiatra lá, não sei, não lembro agora. Eu achei ruim. Mas pra não falar que foi tudo um lixo, uma bosta, né? Eu gostei de que ele não perdeu essa luta. Ele tava muito à frente do Homem-Aranha, ele tava esbagaçando o Homem-Aranha. E outra coisa que eu gostei também foi de que o Homem-Aranha não tentou trocar soco com o Hulk, não tentou realmente lutar contra ele tentou conter o Hulk. Tentou prender ele nas teias, tentou ganhar tempo, tentou puxar pro lado emocional, fazer ele se acalmar. O que faz sentido, não faz sentido o Homem-Aranha tentar lutar contra o Hulk e tentar vencer ou lutar de igual para igual. Isso não iria funcionar em nenhum mundo, cara. Isso não iria funcionar. Então assim, eu gostei do conceito da luta. O Hulk está muito mais forte que o Homem-Aranha e o Homem-Aranha sabe disso e está tentando conter o Hulk. Isso eu achei muito legal. Mas no geral eu acho que foi mais ou menos a participação dele nesse filme. Enfim, era isso que eu tinha pra falar sobre o filme. E bem, por hoje é só.